Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana dos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos entrando na nossa aula 86. Já se vai mais de um ano que iniciamos os nossos estudos. E esse que para muitos parecia ser um estudo rápido, pelo menos para mim vem se tornando uma fonte prazerosa em que eu posso dividir com vocês das minhas dúvidas, dos meus pensamentos. Nós estamos praticamente finalizando, acredito que daqui a umas 2, 3 aulas a gente deva finalizar esse capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo interessantíssimo que vem falar da vida espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao subtítulo Recordação da Existência Corpórea. Então, justamente nós falávamos nas primeiras questões deste subtítulo, ele que vai das questões 304 a 319, que nem sempre os espíritos se recordam das suas existências pregressas em momento, digamos assim, próximo a que desencarnaram, ou seja, muitas vezes o espírito vai levar mais tempo para se recordar disso. Esse pelo menos é o entendimento que nós temos hoje, baseado no estudo de incontáveis obras, inclusive das obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico. Mas vamos dar continuidade para que nós possamos entender o raciocínio das perguntas de Kardec, assim como os esclarecimentos que os espíritos prestaram lá no século XIX, nesse que é o primeiro livro da codificação espírita. Bom, na questão 307, Kardec vai perguntar: como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? Ou seja, Kardec queria saber se o fenômeno dessa recordação dos espíritos em relação às experiências atrasadas, passadas, de vidas passadas, se ele imaginava isso, ou se isso surgia como uma tela, como um quadro, ao qual ele então pudesse recordar. Respondem os espíritos: de uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Então, nós já tivemos a oportunidade de falar que dentro da espiritualidade é muito frequente essa análise que nós fazemos do que é útil ao espírito. Em outras questões, por exemplo, relacionadas à comunicação de familiares em relação a entes queridos que às vezes solicitam, né, que estes que já partiram se comuniquem, nós vamos ver, por exemplo, que há análise pela espiritualidade da utilidade da mensagem. E muito mais do que a utilidade da mensagem, há de se ponderar características do espírito que desencarnou, sua elevação, sua felicidade ou seu sofrimento após a morte física, o que exatamente ele poderia obter de alívio, de ensinamento, de aprendizado, se ele pudesse dar a comunicação aos que permaneceram na Terra. Em contrapartida, ao merecimento daqueles que permaneceram na Terra, o quanto a mensagem, se ela pudesse vir, o quanto ela os auxiliaria, os orientaria, né, os consolaria. Então, vejam só, esse princípio da utilidade do aprendizado é uma característica inerente às nossas vidas. Lembrando mais uma vez que para nós espíritas, consoante os esclarecimentos dos espíritos, e nós permanecendo fiéis efetivamente às lições que Jesus nos legou, nós vamos perceber
que é um aprendizado, que nós estamos em um aprendizado. Não há um processo de punição do espírito, de perseguição dos espíritos, não, porque o Cristo nos apresentou este Pai magnânimo, que perdoa, que é justo, misericordioso, compassivo, que ama a todos os seus filhos igualmente. Então, dentro deste Pai apresentado por Jesus, nós podemos entender a questão, por exemplo, da utilidade no processo de aprendizado, de desenvolvimento, de aprimoramento do espírito. Mas nessa questão continuam eles na resposta. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quer dizer, as outras lembranças, aquilo que não tem utilidade, aquilo que não tem importância, fica vago. Ele não vai perder tempo ao recordar-se. Mas está lá a informação arquivada. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então vejam aqui que nessa resposta nós precisamos, inclusive, ter um olhar que muitas vezes essa evocação de espíritos recém-desencarnados se depara também com o estágio de perturbação que eles possam se encontrar. Então, eu acho difícil realmente aceitar a ideia de que espíritos bondosos e, portanto, mais evoluídos se esqueçam daqueles que eles muito amaram, daqueles que eles foram queridos na vida física. Eu não acredito nessa hipótese. E acho que não foi isso que Kardec quis dizer. Eu acho que Kardec quis dizer é que muitas vezes, para o homem encarnado, situações muito importantes não têm esta mesma importância para os espíritos que já desencarnaram. Então, vamos supor uma hipótese, né? Que nós estamos, então, evocando um espírito que tenha feito parte da nobreza em determinado tempo, em determinado país. E aí, este espírito evocado, nós vamos lhe questionar a respeito de pessoas importantes da nobreza que conviveram com ele, que nós achamos tenham sido importantes também para ele. E muitas vezes este espírito, ao manifestar-se, ele vai dizer que não se recorda de tal fato, fala que isso não tem muita importância. Então, eu acho que é nesse sentido que Kardec e os espíritos traçaram essa resposta. De maneira alguma, eu penso que um espírito mais evoluído deixe de amar. Pelo contrário, eu creio que a sua capacidade de amar amplia-se. Então, muitas vezes, ele que amava muito alguém querido, mas às vezes com o qual tinha certas dificuldades de convivência, ao desencarnar, esse amor passa a ter nuances de mais luz, mais abnegação, mais renúncia, mais compreensão. Mas vamos seguir. Na questão, por sua vez, 308, Kardec pergunta: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Em comentários anteriores, nós já respondemos essa questão. Mas vamos ver a resposta e depois a gente volta de novo para os comentários. Kardec quer dizer, então, quis perguntar se nós, ao desencarnarmos, iremos nos recordar de todas as nossas experiências pregressas. Olha que é tempo, hein? Dentro da infinitude temporal do espírito imortal, mas Kardec está perguntando exatamente isso. E os espíritos respondem: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Bom,
Essa também é mais uma das questões do Livro dos Espíritos, que nós devemos ponderar sobre ela e compreendê-la no seu sentido genérico, que Kardec precisou se ater na codificação desta obra. Era impossível, volto a dizer, que Kardec, que os espíritos fixassem todas as inúmeras, incontáveis possibilidades decorrentes das características pessoais dos espíritos. Nós somos um universo em nós. Cada um de nós que estamos aqui sentados diante do computador agora, nesse exato momento, tem uma trajetória como espírito imortal imensa, uma bagagem imensa, com características, virtudes, defeitos, fraquezas, tendências específicas a cada um de nós. E tudo isso interfere nos nossos desencarnes, ou seja, cada um de nós vai ter uma desencarnação diferente. Cada um de nós vai situar-se no plano espiritual de maneira diferente. Cada um vai experienciar, vai sentir-se, posicionar-se diante da vida de maneira diferente. Por mais que tenhamos sintonia em muitos aspectos. Então, diante disso, os espíritos couberam, através de Kardec, de generalizar. Então, essa é mais uma questão. Porque nós precisamos dizer que para grande parte dos espíritos medianos, essa lembrança efetiva das vidas pregressas não é de forma alguma imediata e muitas vezes nem rápida. Mais uma vez nos recordemos lá da Dona Laura, que André Luiz conta, que nós vamos encontrar lá no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier. Quem tiver dúvida, vai lá, lê um pouquinho quando ela descreve as suas experiências dela e de Ricardo, que era seu marido no plano espiritual, e que ambos gostariam de voltar ao plano terreno, quando eles começam a deparar-se com a necessidade de conhecer o seu passado para programar a próxima existência. Então, nós vamos ver que para grande multidão de espíritos medianos, aos quais, penso eu, nós nos situamos, nós que estamos aqui estudando, conversando, meditando, questionando, com dúvidas, com mais ou menos certezas, vai ser a realidade de todos nós. Ou seja, certamente, se nós desencarnássemos agora, nós não nos lembraríamos, penso eu, graças a Deus, imediatamente das nossas vidas pregressas. Ah, por que eu brinquei, graças a Deus? Eu não sei se eu já contei aqui um caso, o próprio Divaldo conta. Diz ele que médium ainda muito novo, ele andava pela rua. Em determinado momento ele começou a pensar como ele gostaria de saber quem ele já foi, onde ele já viveu, que línguas ele viveu, quais as suas conquistas. E ele andava assim pensando. Quando um espírito dele se aproximou, ele não fala quem era, não deve ser Joana, porque senão ele falaria que era Joana, ele fala, olha seriamente para Divaldo e diz a ele, se eu fosse você, eu não gostaria de saber. E desaparece. Divaldo diz que neste instante, ele sentiu o que o olhar do espírito e o que ele havia feito menção. Divaldo não havia sido boa coisa. E essa é a realidade nossa. Se é a realidade de Divaldo, imagina a nossa. Nós viemos de um passado, não raras vezes, tenebroso. Deturpamos muitas mensagens, vilipendiamos, destruímos, magoamos, matamos, ferimos profundamente a nós e ao nosso próximo. Então, é ainda misericórdia, compaixão do Pai para conosco, que nos primeiros tempos do nosso retorno ao plano dos espíritos, nós nos atenhamos somente às lembranças desta vida, que nem sempre vai trazer recordações boas, felizes. Então, é ainda misericórdia do Pai, que nós não tenhamos este acesso irrestrito ao nosso passado. Porque senão, talvez, nós não suportaríamos
o sentimento de culpa, de remorso, de arrependimento, que se transformaria muitas vezes em nós em chaga corrosiva, que nos impediria de prosseguir. O processo educativo do aprimoramento do espírito é para que ele cresça, para que ele se aprimore, para que ele prossiga, para que ele tenha força, coragem, ânimo, alegria, e não para que ele seja, como eu posso dizer, me fugiu o termo, mas é como se uma montanha se despejasse sobre nós e nós não conseguíssemos nos mover. A bondade de Deus nos isenta disso. Graças a Deus. Bom, mas vamos continuar. Na questão 308, que foi essa que nós acabamos de ver, vamos para a próxima. 309. Kardec pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Quer dizer, como é que o espírito que está desencarnando, ele olha o corpo que ele acabou de deixar? Seja após uma doença prolongada, após um acidente, enfim. Como o espírito que está se desprendendo, como ele se sente em relação àquele corpo que ele acabou de habitar? Respondem eles: como veste imprestável, que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Mais uma vez aqui, os espíritos estão generalizando, porque existem relatos de outros espíritos em comunicações mediúnicas, em livros, no qual eles dizem que lhes toca um sentimento de profunda gratidão àquele corpo do qual eles se utilizaram. Então, não é sempre que há esse sentimento de que aquilo foi uma veste imprestável. Penso eu que hoje, mais do que nunca, nós espíritas, quando somos chamados a ter conhecimento de tantas verdades, de tantas realidades em relação à vida material e à vida espiritual, hoje eu acho que, se nós desencarnássemos, o mais correto seria que olhássemos para aquele corpo físico e agradecêssemos profundamente pela oportunidade que ele nos concedeu, por ter sido um veículo das nossas experiências no plano físico. Principalmente nós que estamos sabendo uma multidão de espíritos solicita o retorno ao plano físico. E nem sempre são abençoados com esta oportunidade neste exato instante. Deus é Pai amoroso, bondoso, e nos ama igualmente, mas nós sabemos que há leis que regem as nossas vidas e a organização em relação ao plano dos espíritos e em relação ao plano material. Não é sempre que, como espíritos, queremos reencarnar que isso é possível. Então, para todos nós que estamos reencarnados, a visão do corpo físico, mesmo na hora da nossa partida, deve abranger um sentimento de profunda gratidão. Na questão 309A, Kardec ainda pergunta: que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Bom, aqui nós vamos também fazer uma pausa. Se várias questões do Livro dos Espíritos a gente pondera pela generalização, essa também é mais uma delas. E por que eu estou levantando isso agora? Seria muito mais fácil para mim passar por vocês rapidamente sobre essa resposta. E fica dito, então, que ao desencarnarmos, e se tivermos a oportunidade de visualizar nosso corpo em decomposição, isso não vai nos afetar em absolutamente nada. Mas esta não é, em absoluto, a realidade total. Nós vamos ter, sim, espíritos que entram em profundo desajuste e sofrimento ao verem a decomposição do corpo do qual se utilizaram. E que espíritos são esses? Espíritos apegados à materialidade. Espíritos que, muitos deles, optaram pela saída através do suicídio,
mesmo que seja o suicídio inconsciente, ou seja, naquele em que abusaram, por exemplo, da velocidade, abusaram de emoções viciosas e se sujeitaram, então, à perda da vida física, e por isso são considerados suicidas inconscientes. Estes espíritos, surpreendidos com a morte do corpo físico, muitas vezes lastimam, se desesperam e se assustam profundamente ao perceberem, ao visualizarem a decomposição do seu corpo físico. Durante muito tempo, aqueles que leram o livro Memórias de um Suicida se impressionaram com os relatos que o médium e o espírito trazem naquele livro. É claro que já se passaram muito mais de 50 anos da publicação desse livro, e hoje as informações dos espíritos é que, via de regra, os espíritos suicidas são resgatados, são assistidos em tempo muito mais rápido do que era anteriormente. Até mesmo porque os hospitais, as equipes socorristas, em especial a falange dos samaritanos, coordenados por Maria, hoje se depara com muito mais eficácia no socorro e no auxílio a estes espíritos. Mas, via de regra, eles sofrem muito ao perceberem que perderam a vida do corpo físico, mas que continuam vivos como espíritos. E não raro estes espíritos percebem sim a decomposição, pelo menos os primeiros tempos da decomposição do seu corpo físico, porque não raros deles permanecem, digamos assim, próximos ao cadáver, ao seu cadáver, durante algum tempo inicial. Isso porque a energia do fluido vital, que neles era ainda abundante, funciona como uma liga que persiste ainda por algum tempo. Nós não podemos precisar quanto tempo, porque isso varia de espírito para espírito. Persiste, então, mantendo ele próximo ao cadáver. Então, nestas situações é que ele muitas vezes visualiza a sua decomposição e ele sofre ao ver isso. Então, em resumo, quanto mais apegado o espírito, quanto mais materializado ele for, quanto mais imperfeito ele for, ou quanto mais responsável ele for pela perda da vida, ele tiver provocado, ele tiver sujeitado a isso, há uma possibilidade imensa dele visualizar, sim, pelo menos por um tempo, a decomposição de seu corpo físico, e ele sofre com isso. Em relação a espíritos de medianos para elevados, em consonância com o seu desprendimento, e muitas vezes também, dependendo do conhecimento que tenha acerca da continuidade da vida, esta visão pode ser indiferente. Vamos continuar então. Na questão 310, Kardec pergunta: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Quer dizer, será que o espírito permanece tendo memória? Mais ou menos isso que Kardec está perguntando, né? Será que ele permanece tendo memória? Ele pode reconhecer os objetos materiais que foram dele e até mesmo os seus ossos? Se ele tiver a oportunidade de vê-los, por exemplo, no museu, né? Será que ele reconhece? Ele vai ter memória para isso? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Então, quanto mais apegado à matéria, mais materializado o espírito for, mais aqueles bens materiais e até mesmo os seus ossos vai ter significado para o espírito. Então, muitas vezes, ele até persegue a sua riqueza, seus bens materiais, seus objetos de arte, suas joias. É muito interessante, em alguns relatos, inclusive em algumas obras do Chico, por exemplo, relatos de alguns médiums se utilizando da faculdade da psicometria, eles identificam profunda ligação daquele objeto com determinado espírito. E muitas vezes, em outras experiências, nas quais médiums videntes, por exemplo, visualizaram espíritos apegados
aos bens que deixaram na Terra. Quanto mais imperfeito o espírito, mais apegado, mais materializado, mais essa é uma possibilidade de acontecer, esse apego excessivo. Quanto mais livre o espírito, desapegado, mais elevado, menos isso parece ter importância. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Está dentro da questão anterior dos mesmos comentários. Quanto mais apegado o espírito, mais atenção e mais importância ele dá. Quanto mais elevado, mais desapegado ele tem, menor importância isso tem. E é exatamente isso que os espíritos respondem. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, se lembrem. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Então, isso em se falando de espíritos elevados. Então, estes são atraídos pelo pensamento daqueles que os amaram, daqueles que os admiram, né, dos que os veneram. É o pensamento que atrai, e não os objetos. Mas quanto mais materializado o espírito, mais valor o próprio espírito desencarnado vai dar a estes objetos que lhe pertenceram. Né? 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Quer dizer, os espíritos lembram-se dos sofrimentos que passaram na vida física? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Ou seja, eles se recordam, pelo menos, desta última existência. Espíritos mais elevados valorizam a oportunidade que atravessaram em relação à relativa serenidade que hoje possuem. Espíritos muitas vezes atrasados, materializados, sofredores, veem aquilo que passaram e muitas vezes veem as suas reações, que muitas vezes deram origem ao estado infeliz no qual eles se encontram. E repensam as próprias atitudes, as próprias reações. 313. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos superiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aí Kardec ainda faz um pequeno comentário. Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto o deliciava na infância. Vamos dar um exemplo básico disso. Um espírito inferior que se recorda da sua última experiência, onde ele foi um homem muito rico, poderoso, bebeu muito, viciou-se em várias emoções, utilizou-se de várias substâncias, usou, abusou do dinheiro, de tudo e de todos. Este espírito pode sentir, sim, saudade do período em que permaneceu na Terra, até mesmo porque, via de regra, ele vai encontrar-se no plano dos espíritos infeliz. Porque aquilo que elegeu como felicidade, como riqueza, as traças roeram. E ele chegou, então, no plano espiritual como indigente espiritual. Por outro lado, um espírito mais elevado, mais maduro, portanto, ele vai saber olhar aquilo que foi para ele felicidade ligada aos bens materiais, mas justamente por conta da sua elevação, da sua maturidade, certamente ele fez bom uso da sua inteligência, do seu poder, do seu dinheiro, da sua influência. Motivo pelo qual ele hoje se encontra em estágio evoluído, sereno na espiritualidade. E diante disto, ele sente-se muito mais feliz agora do que quando estava no plano material. Então, via de regra, é a evolução do espírito que vai fazer com que ele valorize os gozos materiais ou
valorize a felicidade espiritual. Simples assim. E aqui nós vamos terminando por hoje os nossos estudos desta noite, dessa terça-feira. Amanhã a gente retoma, né? Às 7 horas até às 7h30, dando continuidade aos nossos estudos a partir da questão 314. Eu agradeço a presença da Elisete, da Denise, do Anderson, do Carlos, da Viviane, da Lourdes. O Anderson traz aqui um comentário. Na minha infância, conheci uma moça muito carente que falava de forma muito culta, sem ter nenhum estudo. Cuidava dos filhinhos como príncipes. Ela dizia que sonhava falando línguas diferentes. Depois vinha saber que ela tinha sido uma princesa na vida passada. Muito interessante. Crise estes traços de vidas passadas que nem a realidade atual pode apagar. É verdade. Isso é muito real, Anderson. É por isso que nós vamos ver, às vezes, no meio mais simples, pessoas analfabetas que trazem em si uma dignidade, um conhecimento, uma nobreza de caráter, uma fala ponderada, serena. E enquanto que muitas vezes, em um meio mais abastado ou mais intelectualizado, apesar da possibilidade de estudo e da inteligência, nós vamos encontrar espíritos ainda grosseiros, mal educados, desrespeitosos, inconsequentes e que fazem mau uso das oportunidades que tiveram, inclusive no campo do conhecimento. Isso se explica muitas vezes, Anderson, nessa simplicidade que você trouxe, justamente por conta de experiências do passado. Nem sempre a que foi princesa lá atrás vai ser alguém ponderado nessa vida, mas certamente quem soube aproveitar as oportunidades com dignidade, com serenidade, objetivando bem o respeito aos semelhantes, independente de ter sido experiência no meio rico, no meio pobre, no meio sábio ou no meio ignorante. Esse espírito, se bem soube aproveitar, onde quer que ele se esteja hoje, ele vai ser uma pessoa digna. Até amanhã, 7 horas da noite. Grande abraço.